Você já terminou uma pintura e percebeu que estava tudo certo, mas ela não prendia o olhar? A perspectiva funciona, as cores funcionam, a técnica funciona. Mesmo assim, a pessoa olhava, ficava alguns segundos e seguia em frente. Talvez isso aconteça porque muitas vezes estamos preocupados em mostrar tudo. Muitas vezes o que faz a pessoa permanecer na pintura é aquilo que não temos a intenção de revelar. Nesse vídeo eu falo sobre luz, sobre atmosfera, sobre pastel seco e sobre o mistério. Quando olhamos uma pintura pronta, parece que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Mas na verdade, o olhar precisa de um caminho. Eu sou a Cris Fonseca e aqui eu te ensino luz no pastel seco de verdade. E antes de pensar no café, eu precisava decidir o espaço onde essa história iria acontecer. Comecei pelo fundo, porque muitas vezes o que dá força para a luz aparecer é o ambiente ao seu redor. Enquanto construí esses prédios distantes, a névoa, a chuva, eu reduzi contraste, informação, muitos detalhes. Porque eu não quero que o fundo dispute a atenção. Quero que ele crie profundidade. E a chuva ajuda justamente nesse ponto. Ela dissolve contornos, suaviza formas e faz com que a cidade desapareça aos poucos. Esse poste aqui é pequeno, mas ele tem uma função importante. Ele cria um segundo ponto de interesse. Uma luz distante que impede que o olhar pare diretamente no café. E os reflexos ajudam a conectar tudo. Eles conduzem o olhar para a rua, como se a própria luz estivesse caminhando pela cena. Pode parecer estranho eu ter começado a pintura tão longe do café, mas na verdade eu não consigo construir a luz sozinha. Eu preciso desses azuis, desses violetas, desses cinzas. Sem a definição deles, não tem como eu saber quão intensa a luz pode ser. Muitas vezes tentamos resolver luz acrescentando mais brilho ou mais branco, mas na prática ela aparece quando construímos o ambiente ao redor, o ambiente certo para ela existir. Essa presença luminosa do poste faz a transição entre a escuridão da rua e a luz mais intensa que vai nascer no café. A luz raramente aparece sozinha, e talvez seja por isso que algumas pinturas parecem sem brilho, porque tentamos resolver a luz diretamente. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando os reflexos da chuva, e eles estão aqui apenas para representar o chão molhado. Eles ajudam a espalhar a presença da luz pela cena. Veja como ela já começa a aparecer nos reflexos, mesmo antes de se tornar a protagonista. É isso que acontece também na natureza. A luz toca uma superfície, depois outra, e se fragmenta e se espalha. Cria pequenas conexões. E é justamente essa sequência de relações que faz uma superfície parecer luminosa. E outra coisa interessante, esses reflexos não são apenas cópias exatas da luz. Eles mudam, perdem intensidade, perdem temperatura, se misturam com as cores da chuva e da rua. E é isso que impede a cena de parecer artificial. Porque a luz não se repete a si mesma, ela conversa com tudo que ela encontra no seu caminho. Aliás, se esse tipo de observação sobre luz faz sentido para você, deixa seu like. Isso ajuda o canal a chegar mais pessoas que também gostam de desenhar e pintar. E comenta aqui, quando você observa uma cena, o que te chama a atenção primeiro? A luz, as cores, a atmosfera ou os detalhes? Agora eu cheguei na principal fonte de luz da pintura. E o que faz essa luz funcionar não é a cor amarela. São todas as relações que vieram antes. Os cinzas, os azuis da chuva, o contraste mais suave do fundo. Tudo isso estava preparando o olhar para esse momento. Por isso, começo pelo interior do café.
Antes da luz aparecer com mais intensidade, preciso construir um ambiente que vai recebê-la. As paredes, as vigas, as estruturas, tudo ajuda a definir como essa iluminação será percebida. Muitas vezes, pensamos na luz como algo isolado, mas ela sempre existe em relação ao espaço que ela ocupa. Quanto mais clara fica essa estrutura, mais a cena começa a ganhar presença. Aqui eu estou reforçando as áreas iluminadas. E perceba que eu não estou tentando iluminar tudo da mesma maneira. Existem áreas mais fortes e outras mais suaves. Porque a luz também precisa de hierarquia. Se tudo brilha da mesma forma, nada realmente chama a atenção. Mas a luz não fica presa só nas janelas. Ela aparece nos pequenos detalhes, nos móveis. E eu gosto dessa parte, porque ela ajuda a espalhar a sensação de acolhimento pela cena. E aos poucos, o interior do café parece habitado, mas sem mostrar ninguém. E é interessante como a luz consegue sugerir presença. Às vezes, não vemos as pessoas, mas percebemos que aquele lugar tem vida. Aqui, eu começo a trabalhar o chão, a colocar os reflexos no chão. Porque a luz não termina quando encontra uma superfície. Ela continua viajando, reflete, se espalha, perde intensidade e cria essas pequenas passagens luminosas que ajudam a completar toda a composição. É como se o café estivesse irradiando calor para a rua fria e úmida do lado de fora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tinha notado o gato? Porque ele está aqui desde o início. E curiosamente, ele não está na pintura para ser o protagonista. Ele está aqui para ser descoberto. Muitas vezes, pensamos que o olhar permanece numa pintura por causa da técnica ou por causa da quantidade de detalhes. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o que nos faz continuar olhando é a busca por algo que não encontramos de imediatamente. O gato tem exatamente essa função. Ele cria uma pequena surpresa, uma pequena narrativa, uma reflexão. Porque, ao encontrarmos algo inesperado, passamos a observar a pintura com outra relação. Talvez seja por isso que algumas pinturas nos faz ficar olhando para ela por mais tempo. Não porque mostra tudo, mas porque deixa espaço para as descobertas. E eu gosto muito de pintar a luz com pastel seco, porque o pastel não trabalha apenas com cor, ele trabalha com vibração. Quando observamos uma luz como essa, não estamos vendo uma cor única. Estamos vendo amarelo, cinza, violeta, azuis, laranjas. Tudo acontece ao mesmo tempo. E o pastel permite preservar essas pequenas diferenças sem que elas desapareçam. Talvez por isso eu volte tantas vezes ao tema luz. Porque a luz revela relações. Ela mostra como uma cor influencia a outra. Como pequenas mudanças podem alterar completamente a atmosfera. E quanto mais observo, percebo que pintar luz não é pintar brilho, é pintar relações. E é isso que faz uma cena parecer acolhedora. É isso que faz uma rua parecer úmida. É isso que faz um café parecer quente em uma noite de chuva. E é justamente isso que me fascina nesse tema. E talvez a parte mais interessante dessa pintura não esteja na luz, nem no café e nem na chuva. Porque existe mais de uma coisa acontecendo aqui. Algumas aparecem imediatamente, outras levam algum tempo para ser percebida. O gato é uma delas, mas não é a única. Existe um outro elemento escondido na cena. Eu gosto muito de poder observar, voltar e encontrar algo que eu não tinha percebido antes. Algumas imagens mostram tudo de uma vez,
e outras continuam revelando aos poucos. E é fascinante. É como algumas imagens continuam se revelando mesmo depois do primeiro olhar. A luz atrai o olhar, mas não é somente ela que faz alguém permanecer. O que faz alguém permanecer são as perguntas que a pintura deixa sem responder. Compartilhe esse vídeo com quem ama pastel seco e se você gosta do estudo da luz e da atmosfera no pastel seco, se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse.